Seja bem-vindo a este vídeo, eu sou o Felipe e o tema deste vídeo aqui é termometria, né? Então vamos estudar o que seria isso aqui, né? O que é termometria? Termometria é a parte da física que estuda a medição da temperatura por intermédio de um instrumento denominado termômetro, né? Que é algo que provavelmente vocês conhecem, né? Que é muito utilizado atualmente, né? E é bem resumido mesmo, é que termometria ele fala que é a parte da física que estuda a medição da temperatura por meio do intermédio de um instrumento, né? Que esse instrumento a gente chama de termômetro. E agora eu quero falar um pouquinho sobre temperatura e calor, né? Para quebrar um pouco essa questão das pessoas acharem que temperatura e calor significa a mesma coisa, né? Mas temperatura e calor são dois conceitos físicos distintos que serão explicitados através dos conceitos apresentados e explicados, né? Vamos ver, temperatura, que aqui vou falar um pouco sobre temperatura e depois um pouquinho sobre calor. Temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema físico. Portanto, ela indica o nível de energia térmica das partículas, né? Eu tenho aqui uma imagem, né? Que eu tenho a imagem de um gás, de um líquido e de um sólido. E como ele fala aqui, né, que temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou num sistema físico, eu tenho aqui que esse gás ele tem um grau de agitação maior, né? E por isso que ele vai ser identificado como um gás. Um líquido ele vai ter um estado de agitação menor e um sólido um estado de agitação menor ainda. As partículas elas não podem ficar imóvel, né? Porque isso é um conceito lá de, de 0 Kelvin, né? Que é a temperatura absoluta, né? E é algo ideal, né? O zero absoluto. Isso é algo ideal, mas não é algo real, né? Então, quando você está no estado sólido, mesmo que ela esteja a temperatura muito baixa, né? O grau de agitação muito baixa, as partículas ainda assim vão estar se agitando, elas vão estar se movendo. E para trabalhar um pouquinho, né, que ele falou que temperatura é o grau de agitação das partículas, né, que isso aí é associado à energia térmica, né? E ele fala que termos, né, ela vem, né, do termo grego, né, quente, ardente, né, que as pessoas achavam que apenas o que está relacionado com a temperatura, aquilo que queima, né, que só o quente pode queimar, né, que é ardente, né? Mas também sabemos que algo muito gelado ele também pode queimar, provocar a mesma sensação de queimadura na pele, né? E continuando aqui, né, que a energia térmica é a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constituem a matéria. Por exemplo, você está vendo aqui o gás. O gás tem essas partículas aqui, elas estão se agitando, né? E quanto mais elas se agitam, maior você vai ter uma energia térmica, né? E aqui você vai ter uma agitação menor, você vai ter energia térmica menor e por aí vai. Agora eu vou falar um pouco sobre o calor, para você conseguir sentir essa diferença, né? Que calor é a energia térmica em trânsito que está sendo transferida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. Então vocês percebem o quê? Que temperatura é o grau de agitação das partículas, né? E o calor é a energia térmica em trânsito, ou que transferida de um corpo para outro. E veja aqui, eu tenho uma figura, né, para conseguir explicar isso melhor. Eu tenho um bloco A, que ele está com a temperatura maior, está dizendo aqui que ele está na temperatura maior, e a energia térmica vai ser transferida para o outro. E isso aqui vem entrar em um equilíbrio térmico, né, que isso aqui é a segunda lei da termodinâmica, que é visto um pouco depois, né, nas leis da termodinâmica, que é o quê? Que quando você junta dois corpos, eles vão entrar em um equilíbrio térmico, né? Eu tenho que esse corpo está na temperatura maior e esse aqui numa temperatura menor, e eles vão entrar em um equilíbrio térmico. E para que ele aconteça esse equilíbrio térmico, um vai ter que ceder calor ao outro. E essa transferência de energia térmica, né, é chamada de calor.
E é diferente de temperatura, né? As pessoas acham, tá calor aqui, tá quente, né? Acho que associa com a temperatura. Não, mas não é assim. Calor é energia térmica em trânsito, né? É energia transferida de um corpo para outro, né? E temperatura é o grau de agitação das partículas, né, da matéria, né? Então, vamos falar agora um pouco sobre o termômetro e as escalas termométricas, né? E o termômetro, né? Vamos falar, a gente já falou que termometria é a medida que a gente usa do instrumento e falou que o instrumento era o termômetro. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o termômetro agora, né? Termômetro são dispositivos que contêm um material que tem a substância termométrica, né? Que vamos ver isso aqui com algumas figuras que eu vou passar, que sofrem variações regular de alguma característica quando submetidos a diferentes temperaturas. Ok, como é isso aqui? Você tem um termômetro, algo que ele vai usar para que ele possa medir a sua temperatura. E esse elemento, né, esse material que vai medir sua temperatura, ele vai sofrer uma variação com a característica regular, não vai ser algo irregular, né? Por exemplo, antigamente eles utilizavam a água para medir a temperatura, mas eles viram que a água não tinha um comportamento regular em uns certos pontos, né, de temperatura. E por causa disso eles procuraram outros materiais que eles chamam de substâncias termométricas para que eles possam ter ser mais específico, né, com a temperatura, né, para que eles consigam ter temperaturas diferentes, né. Aqui eu tenho um termômetro, né? Esse termômetro, ele é um termômetro de gás. E nesse instrumento, tu tem aqui a legenda, nesse instrumento, a temperatura é obtida através da leitura da pressão, né, de um gás mantido a volume constante, né? Então, uma forma de medir a temperatura aqui é medindo através da leitura da pressão de um gás. Como eu falei, né, cada termômetro ele vai ser medido de uma forma diferente. Aqui eu tenho um termômetro, né, que é muito visto atualmente, né, que é um termômetro clínico, né, e tem aqui a legenda, eu vou ler a legenda. Em virtude do estreitamento na base, né, do tubo capilar, né, ele chama de tubo capilar, né, porque ele é do diâmetro aproximadamente de um fio de cabelo, né, e é bem fininho, para que ele possa subir e não descer, né. Ele fala que a coluna do mercúrio é impedida de retornar ao reservatório, que é esse reservatório aqui embaixo, eu tenho um tubozinho aqui, né. Por isso, esse termômetro continua indicando a temperatura de uma pessoa, mesmo não estando mais em contato com ela, né? Você pega o termômetro, põe em contato com a pessoa e depois você chega e retira, né, da pessoa para você possa fazer a leitura, né? E para que esse líquido não retorne, né, ao reservatório, existe esse estreitamento, né, que aí eles chamam de base de tubo capilar, né? Aqui eu tenho agora um termômetro, um pirômetro óptico, né? Que é a temperatura do objeto, né? Que é uma fornalha, ele deu como exemplo, né? É obtida comparando-se a sua cor com a cor do filamento de uma lâmpada elétrica. Aqui está uma fornalha, né? Ele faz a visualização da cor, né? E através dessa cor ele faz a comparação com o filamento eletrônico da lâmpada elétrica para que você possa ter uma noção da temperatura, né? Percebendo a variedade de termômetros e como cada um existe um tipo de material para que ele possa conseguir identificar a temperatura. Tem aqui o termômetro de máxima e máximo e mínimo, né? Que é um termômetro bastante antigo, né? Que ele foi um dos primeiros criados, né? Que esse aparelho ele indica por meio de dois índices as temperaturas máximas e mínimas ocorridas em um certo intervalo de tempo, né? Era um termômetro que ele não tinha não é algo muito preciso, né? Ele só indicava praticamente as temperaturas máximas e mínimas quando você for realizar uma medição. Tem aqui um termômetro metálico, né? Isso aqui é bastante interessante, né?
O aquecimento ele se faz com que o espiral bimetálico, que é esse espiral aqui, ó, vocês estão visualizando aqui, ele se encurve, movendo o ponteiro que indica o valor da temperatura, né? Quando esse material aqui ele se aquecer, ele vai se encurvar e essa curvatura vai mover essa setinha aqui que vai indicar a temperatura, né? E o que seria bimetálico, né? Porque nessa espiral existe dois tipos de metais. Ele está dizendo aqui na figura que um é de latão e o outro é de aço. E esses são matérias diferentes. E quando você tem a temperatura, eles vão se dilatar. E quando eles se dilatam, eles vão ter um movimento que está realizando aí na espiral. Ele vai se encurvando. E quando ele se encurva, ele vai movendo essa seta, né? Então, percebemos o que? Percebemos que vários termômetros eles funcionam de várias formas diferentes, né? E agora eu vou falar um pouco da escala termométrica, né? Que é algo bastante importante que a gente utiliza hoje. Que a escala termométrica é fixada em dois pontos. Os mesmos estão sob pressão atmosférica normal, né? Isso é bastante importante, né? Porque quando você muda a pressão atmosférica, você também acaba mudando o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. E são eles, né, esses dois pontos, né, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, né. Tem aqui a temperatura, uma representação gráfica aqui, né, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Que quando você muda, como eu falei, né, quando você muda a pressão atmosférica na altitude, você acaba mudando também o ponto de fusão, de temperatura de fusão, o ponto de temperatura de ebulição. Isso era algo que vocês têm que prestar bastante atenção. Aqui, né, que nesses dois pontos foram fixadas as escalas mais conhecidas, né, e as mesmas estão nessa tabela abaixo. Né? Eu tenho aqui as escalas, né, eu tenho a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu tenho o ponto de fusão do gelo, né, para 0 Kelvin, o ponto de fusão do gelo para Fahrenheit, ou Kelvin não, Celsius aqui é Celsius. Preste atenção que aqui em Celsius você tem o grau em Celsius, o grau em Fahrenheit, mas não tem grau em Kelvin, né? Porque isso aqui entrou em desuso, né? Não passou a ser utilizado mais o grau no Kelvin. Então você observa que para Celsius você tem 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição. Isso é baseado no ponto da água, né? E tem o Fahrenheit 32 do gelo e 212 para o ponto de ebulição da água. Em Kelvin, 273 kelvins para o ponto de fusão do gelo, né? E para o ponto de ebulição da água eu tenho 373 kelvins. Né? E está aqui essa tabela praticamente um resumo das escalas mais utilizadas. Né? Agora nós vamos dar uma estudada um pouquinho mais específica, né? Vamos ver um pouco mais sobre essas escalas, né? E entre esses dois pontos fixos foram separados em partes. Como assim em partes? Se você for observar, eu tenho aqui a escala Celsius. No ponto 0, que é o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água, você vai ter, se eu pegar o ponto de ebulição e subtrair com o ponto de congelamento, vou ter 100, né? Então, é dividido em 100 partes iguais. Então, você observa aqui Celsius dividido em 100 partes. Fahrenheit, realizando a mesma coisa, né? O mesmo método, né? Eu vou pegar aqui 212, que é o ponto de ebulição da água, e subtrair com 32, que é o ponto de fusão da água, que é o ponto de congelamento da água. Vou obter 180 partes, né? Ele dividido em 180 partes. E a escala Kelvin, né? Que ela é uma escala que foi obtida a partir do associada com a escala Celsius, ela também é dividida em 100 partes iguais. E para converter, né, a variação de temperatura, né, entre Celsius e Fahrenheit, eles fazem o quê? Tem essa equação aqui, que é o quê? Você tem que a variação em Celsius, da temperatura em Celsius, dividido por 100, né, que é a escala, que é igual à temperatura em Fahrenheit, a variação de temperatura em Fahrenheit, dividido por 180,
praticamente o que fez foi o seguinte, você pegou e fez uma associação igual, né? Você vai ter uma parte aqui em Celsius, né? E a outra em Fahrenheit. E como a escala de temperatura em Kelvin também possui 100 partes para a conversão, se torna semelhante à de Kelvin, né? E aqui, para você obter uma conversão de uma escala para outra, você faz o seguinte, que se você chegar em outro país e precisar de uma mudança de escala, ou seja necessário você compreender que temperatura esteja lá, vocês vão fazer o seguinte, para que você realize a conversão. Utilizando os dois pontos fixados, né, que é o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo, você consegue ter essa conversão, né? Foi adotado esse aqui, tracinho aqui azul, uma temperatura que se quer calcular, né, que eu não conheço. E o que é que realiza dela, né? Eu tenho a temperatura em Celsius aqui, menos zero. Por que menos zero? Porque eu tenho essa temperatura aqui, menos zero. E embaixo tem 100, né, que é a temperatura de ebulição, menos zero. Aí vamos entender esse raciocínio. Eu tenho aqui a temperatura de de ebulição da água. Aqui a temperatura que eu quero alcançar. E aqui a temperatura de fusão da água. Então, eu vou utilizar esses dois pontos aqui. E depois eu utilizo esses dois pontos aqui. E da mesma forma eu vou fazer com os outros. E assim eu vou tendo uma igualdade. Eu vou ter a temperatura que eu quero, menos o ponto de congelamento da água, dividido pelo ponto de vaporização da água, menos o ponto de congelamento da água. E assim eu obtenho essa equação aqui, que vai ficar a temperatura Celsius dividido por 100, pois qualquer coisa subtraída com zero vai ser a própria coisa, né? E aqui eu tenho o outro lado aqui. Da mesma forma eu vou fazer que a temperatura em Fahrenheit menos o ponto de congelamento. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço aqui. E eu tenho o ponto de vaporização menos o ponto de congelamento. E assim eu vou obter essa equação aqui. E como vocês já sabem, né, que a divisão de partes, né, aqui vai dar 180, né? Aqui eu faço praticamente a mesma coisa com Celsius, né? Eu vou ter o ponto de ebulição da água menos o ponto de congelamento da água. Vai ficar aqui embaixo. E depois eu tenho a temperatura que eu desejo calcular menos o ponto de fusão do gelo. E eu vou ter essa equação aqui. E para que você possa fazer a conversão, você utiliza de um termo para outro. Não precisa utilizar essas três, você só utiliza de uma para outra. Por exemplo, de temperatura Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin. E por aí vai. E agora aqui, só de curiosidade, né? Que é a temperatura pela cor do objeto, né? Que quando o objeto ele for aquecido, ele irá se aproximar da tonalidade azul. E essa associação entre cor e temperatura é mostrada na figura a seguir. Eu tenho aqui essa figura, né? E quando você vai aquecendo, né? O objeto ele tende a chegar a uma tonalidade azul, né? Vocês verem aqui que várias temperaturas, essa escala aqui está em Kelvin, né? E quando vai se aproximando a temperatura maior, ele vai chegando a tonalidade azul. E para vocês fazerem uma breve comparação, né, eu fiz uma quebrazinha para conseguir encaixar aqui. E eu tenho aqui, né, uma escala que ela está em Celsius, né, do que seria um ponto aqui de referência, né, a ebulição do hélio, né, do zero absoluto, está aqui por menos 200, menos 73, né, por aqui. Eu tenho a fusão do gelo, do mercúrio congelado, o álcool congelado, menos 100, tem um corpo humano, que está aqui, ó, por 32 não, 34, 35.
em água em ebulição, mercúrio e por aí vai. Vocês podem dar uma pausada aqui no vídeo para fazer uma breve olhada aqui, né, para que vocês acharem interessante. E agora eu vou deixar aqui para vocês uma lista de exercícios, né? Deixei algumas questões, vocês podem pausar o vídeo, né? Vou tirar aqui o mouse da frente para que vocês possam conseguir visualizar bem a questão. Vocês deem uma olhada na questão e copiem, tire print, né? Pausa o vídeo, faça da melhor forma que vocês acharem. E eu vou ir pausadamente os vídeos para que vocês consigam visualizar, né? Então, aqui está finalizado o vídeo. Eu agradeço a sua atenção, né? Um grande abraço e tchau.